tem galho que você olha e você fala assim, nossa, tá tão lindo. Quando você vai ver, tem uma coisa nela que tem que cortar o galho. Você fala, mas vai ficar feia. Às vezes, no primeiro momento, assim, quando a palavra vem, ela corta. A palavra fala em Hebreus que ela é mais cortante, né? A palavra é cortante mais do que espada de 2 gumes. Então, ela corta na ida e na volta. De alguma maneira, ela vai estar cortando a gente. E nos tirando algumas coisas que a gente vai ajuntando no meio do caminho, né? Então, a gente vai... o dia a dia, a nossa criação, as informações que a gente vai recebendo, as amizades que a gente vai adquirindo, isso vai nos moldando. Aí, quando a gente chega para Jesus, a gente vai criando gosto, opções, fazendo escolhas. E aí, quando a gente chega para Jesus, a gente chega com um monte de coisa que não tem nada a ver. E no primeiro dia foi falado aqui que a Bíblia fala que nós somos como árvores. E aí começam essas podas. Aí depois vem uma reguinha, um abracinho aqui, um abracinho ali. Que é o que mais a gente faz, já viu, né? Tudo é motivo de abraço. Você dormiu com a pessoa, acorda e dá um abraço. Olha o nível que a gente chegou, gente. O negócio tá forte. Não, se encontra na escada, dá um abraço. O outro tá com o prato, tá com feijão. Aí eu peguei o frango. Aí você pegou a coxa, puxa, queria o peito. Como que chama aquilo? Sobrecoxa. Não, eu dou para você a sobrecoxa. Primeiro dia era assim, me dá o seu também. No segundo dia, assim, você quer o meu? Ontem aconteceu isso, por isso que eu estou falando. Porque no primeiro dia eu retive. Eu estava com fome. Mas assim, aí a gente vai se quebrantando, né? É impressionante que aquilo, a palavra vai mexendo e vai revolvendo um monte de coisa na gente. E isso faz com que o Senhor comece a achar em nós o verdadeiro nós para Ele. Vamos explicar aqui, peraí. Nós começamos, as partes ruins vão saindo, as coisas desnecessárias a gente vai deixando para trás. Algumas coisas o Senhor vai tirar, outras coisas nós vamos ter que tirar. Essa é que eu quero falar com vocês hoje. Porque aqui o Senhor tira, deixa eu tomar água. Aquelas que o Senhor tira, tá fácil. Não é? Por exemplo, ninguém se auto-opera. O ortopedista, ele não faz uma cirurgia se ele tiver uma fratura nele mesmo. Porque ele sabe fazer. Eu sei fazer, eu mesmo vou fazer em mim. Ninguém faz autocirurgia, se auto-opera. Então, tem algumas coisas que nós vamos depender de pessoas. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar a pessoa que está do teu lado, Deus vai usar uma criança, né? Eu lembro uns anos atrás, logo no começo da Simples, não, já no meio da Simples, depois da pandemia, o Brian cresceu com a gente na igreja, né? As crianças todas as crianças do Vinícius cresceram com a gente. E a prole toda. E aí tem uma linda que a gente ama muito, que hoje ela está em outro ministério, mas que ela passou um tempo com a gente, a Dani. E a Dani deu uma sumida. A Dani sumiu por meses. Aí a Dani veio para a igreja, num domingo lá. O Brian assim chegou, ficou rodando. Eu falei, meu Deus, lá vem. Ele falou assim, você sumiu da igreja. Aí ela, Ele falou assim, ainda bem que você veio. E saiu andando assim, tipo, soltou e andou. Ela começou a chorar, eu só fiquei olhando. Aí depois eu fui falar com ela, ela falou assim, ela falou assim, aqui é a minha casa na Vergueira. Ela tem a igreja, o ministério dela, mas ela fala, aqui é a minha casa. Faz parte de mim. Aí eu falei, eu vi o Brian dando uma em você. Ela falou assim, você não sabe o que esse menino faz comigo. Eu não sei o que mais ele falou depois. Mas eu sei que Deus usou ele. Então Deus vai usar pessoas para nos curar. Deus vai usar, como o Christian falou no primeiro dia, pessoas nos ferem, nos maltratam às vezes, pessoas nos causam mal, falam mal da gente, às vezes com motivo, às vezes sem motivo, inventam. Mas Deus também usa pessoas para nos curar. Mas tem a parte, dentro de tudo isso que a gente está falando aqui nesses dias, do avivamento, dos pontos de avivamento, da coisa linda que aconteceu lá em Asbury.
Asbury. E aí o que aconteceu? Aquela coisa, né, incrível, que foi os cultos sendo, né, seguidos, culto sem parar. Ainda está, né? Eu acho que eu tinha visto que acabou, mas ainda está, acabou nada. É uma mentira aí, ó. Aí o que acontece? Incrível, né? Aí o Senhor tem despertado, a Lola estava falando, depois ela vai falar sobre, contar ela mesma, mas de um ponto de avivamento que tem em Belém, lá em Israel, de uma mulher que era muçulmana, árabe, que ela se converteu, porque ali para se converter não é com evangelismo de rua que nem a gente faz aqui no Brasil. Ali para se converter, a intercessão para Israel, para o povo dos Emirados Árabes, tem que ser assim: Senhor, visita-os em sonho e visão, porque é o único jeito. Porque a abordagem, em alguns lugares, é bem proibido, enfim, é bem fechado, há uma resistência. E se não for a própria presença, se não for o próprio Senhor, não há uma... Não, em nome de Jesus há, mas a possibilidade ela é bem remota. E a Heloísa conheceu uma linda lá, uma querida, que o Senhor próprio a visitou, e aí ela se converteu, ela montou uma casa de oração dentro da casa dela em Belém. Gente, Belém é território palestino, é um território ocioso, mas ali tem um ponto de avivamento, de oração, de fogo da palavra, de palavra declarada, de louvor e adoração entregue a Deus. E tudo isso, o Senhor está mexendo muito, muito com a gente, mexendo muito. Eu falo a gente, mas com a igreja, né? A gente aqui é um ponto, mas com a igreja. Mas para que o avivamento possa acontecer, nós precisamos também desfazer de algumas coisas, que não vai ser outra pessoa que vai poder fazer por nós. Não vai ser o cirurgião que manja pra caramba, mas nós vamos ter que entregar. Nós vamos ter que abrir mão. Sabe por quê? Porque não dá para ter tudo. Que delícia se a gente pudesse ter tudo, ou que desgraça que seria se a gente pudesse ter tudo. O Christian começou aqui falando, e eu marquei aqui o texto, sobre a gente muitas vezes não querer entregar. Eu até peguei um texto de Gênesis 42, quando Jacó não quer entregar Benjamim. A palavra fala no livro de Gênesis 42, no versículo 4, quanto a Benjamim, o irmão de José, Jacó, e é tão detalhe, né? Uma querida, a gente estava numa conferência esses dias, lá no Famintos, e uma irmã amiga, missionária, falou muito dessa passagem, e na hora que o Christian começou a ministrar, queimou dentro de mim. E eu só quero dar uma pincelada aqui, e fala assim: e Jacó, gente, Deus já tinha trocado o nome dele para Israel. Quando Deus troca o nosso nome, não é mais para a gente voltar para o nome antigo. Quando Deus perdoa os nossos pecados, não é mais para a gente voltar para aquele pecado antigo. Quando o Senhor já arrancou de nós alguns comportamentos, não é para a gente remontar esse comportamento. E Jacó, e aqui fala, Jacó achou melhor não enviá-lo com os demais irmãos, porquanto dizia, para que não lhe suceda a casa alguma desgraça. Aí no verso 38 vai dizer, todavia, o pai lhe contestou, meu filho não descerá convosco. Está falando de Benjamim, seu irmão, porque seu irmão morreu e ele ficou só, porque ele era filho do mesmo pai e da mesma mãe. Se ele suceder desgraça semelhante na viagem, o que vocês vão poder fazer? Na mais terrível aflição, faríeis descer os meus cabelos brancos até o inferno, até a sepultura. Então aqui é um momento em que um homem de Deus, que teve uma experiência que não foi uma experiência com qualquer um, ele teve uma experiência com um anjo de Deus, com A maiúsculo, que representa o Senhor. E a palavra fala que o Senhor o tocou e ele nunca mais andou da mesma maneira, porque ele passou o osso da coxa, mexeu ali, e ele deslocado, e ele passou a mancar, nem a caminhada de Jacó era mais a mesma. E o Senhor falou, a partir de agora, o seu nome não é Jacó, é Israel. E o Senhor trocou o nome dele. Só que aqui, na hora que ele
Olha como a coisa ela é espiritual. Na hora dele falar, não vou entregar Benjamim, porque José estava pedindo para poder liberar, e leia lá depois a história, quem não conhece, pelo amor de Deus, porque é demais. Na hora de reter, na hora de não fazer o que deveria ser feito, ele era o Jacó, porque ali não era a vontade de Deus naquela hora. Mas na hora que, quando você vê os versículos adiante, que ele libera Benjamim, a palavra se refere a ele e a Israel. Sabe o que o Senhor está falando com a gente aqui nessa manhã? Que muitas situações das nossas vidas, que nós ainda retemos, que ainda a gente está grudado em algumas coisas que a gente não quer mudar, algumas coisas que nós temos que desfazer das nossas vidas, porque não dá para a gente voltar para casa com ela. Quem aqui veio com algumas situações ou alguma situação que você sabe que você não pode voltar para casa com essa situação, levanta a mão. Então, que nessa manhã, estou começando só, gente, eu juro que eu vou terminar. Mas que nessa manhã nós possamos abrir mão de algumas coisas. Situações das nossas vidas que a gente não quer entregar. Gente, a melhor coisa que Israel fez foi liberar Benjamim, porque promoveu a unidade da família, porque chegou lá, José era o governador do Egito, pôde abençoar toda a sua família, deu uma terra para eles, Faraó. Depois eles tiveram ali todo o livramento que a fome estava trazendo. O que tinha na terra naquela época? Fome. Então, nós estamos num tempo que, para viver esse avivamento, a palavra de Amós, que nós tanto falamos aqui esses dias, que é o que eu quero falar com você, que é o ponto da minha ministração, que vai ter um tempo de fome e sede, e que nós possamos entender que esse é o tempo, para que a gente possa viver grandes transformações na nossa vida. Gente, você sabe que tem algumas coisas que não dá mais na tua vida. Tem algumas coisas que não dá mais na sua casa. Tem algumas coisas que você tolera, tem algumas coisas que você não sabe lidar, mas que você precisa de uma resposta. Para que tenha essa resposta, você vai ter que ter uma mudança de mente. Para que tenha essa mudança de mente, você vai ter que ter palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa para transformar e renovar a nossa mente, nosso entendimento. Então que nessa manhã nós possamos, eu sei que todos nós aqui já estamos muito quebrantados, mas eu preciso hoje da tua disposição. Porque não adianta eu só ficar quebrantado, chorando, a musiquinha. Toca uma música bem melódica, assim, aquela lá que estava tocando na hora do Alê. A bênção. Bem, ó, isso aqui é alma, tá? Vai, fecha teus olhos 2 minutos, olha só. Você sabe alguma música do mundo? Melódica? Toca essa melódica. Não, entenda. Feche teus olhos. Vai lá agora, no dia mais triste da sua vida. Oh, meu Deus. Aí o dia que a professora puxou a tua orelha, que a sandália da tua havaiana estourou na rua. Meu Deus. E você não tinha outra sandália para pôr. Sabe coisa... Eu estou brincando, droga, não era para eu brincar, era para falar sério. Mas assim, essas coisas... Olha só, eu quero assim... Para a gente chegar nesse avivamento, a gente está prosseguindo e buscando e clamando. Mas a gente precisa entender que o Senhor nos fez trino. O Senhor nos fez corpo. Todo mundo está me vendo? Eu também estou vendo vocês, graças a Deus. Corpo, matéria. Matéria essa que se corrompe, que envelhece. Essa minha matéria tem 47. Eu não acredito que eu tenho 47 anos. Eu juro que eu tenho 23. Na minha cabeça. Eu juro, a tua idade. Eu sinto isso, eu quero brincar, eu quero rir, eu quero ficar acordado à noite zoando. Eu gosto dessas coisas, sabe? Mas meu corpo, ele vai dando aquelas, né? A alma, que é onde eu quero, esse ponto que eu pedi para o Wesley, é porque a alma da gente, Jeremias, ele descreve bastante isso lá no capítulo 17, ele fala, olha, o coração é corrupto, enganoso, desesperadamente corrupto. Nossa, ele fala assim, porque o nosso coração, sem passar pelo filtro do Espírito,
ele fica muito condicionado à alma, às emoções. Então, eu posso chorar com essa música aqui que ele tocou e falar, poxa, né, Deus me tocou. Não, peraí. A tua alma, né, você viu um filme lá que o cachorro morre. Marley. Meu Deus, aquele filme Marley e eu é pra morrer de chorar. Toda vez que assistir, chora. O cachorro do trem, do Richard lá. Meu Deus, o cachorro vai pro trem e um homem já morreu? Meu Deus, é triste. Ao mestre com carinho, os mais antigos vão lembrar. Mas assim, o que eu estou querendo dizer? A nossa alma, ela... O Chaves, quando vai para Acapulco, ele não consegue. Ele não vai. Ele fica. Quando o professor Girafales rejeita o Kiko. Sabe, são coisas que a gente olha assim e se emociona. Música que toca. A minha mãe, para você ter ideia, o meu psicológico é tão alinhado. Agora mas o meu psicológico foi tão trabalhado que eu cresci ouvindo Eli Correia. Eli Correia era um homem que lia cartas de pessoas com as piores histórias que você possa imaginar. Tipo assim, eu estava fazendo churrasco e meu sobrinho caiu na piscina. Eu cresci, a minha mãe chorando na frente do rádio. Eu, com 7 anos, eu tinha me emocional muito afetado, porque eu via minha mãe chorando na frente do rádio, ouvindo aquela história, e terminava com a música da Simone, Ursinho Pimpão. Não, é um negócio assim que você fala, eu fiz 17 com o interior. Mas assim, aí ó, ele lembra. É uma coisa triste, mas isso aqui é o quê? A alma. Aí a gente entra na terceira parte, que é o espírito, que é quando a gente aceita Jesus, o sacrifício de cruz, e recebe ele como salvador de quem? Da alma detonada que chora pelo Pimpão, pelo Chaves. E aí, entre os pecados que a gente tem, comete, pecado que pensa, e a gente pede perdão, se arrepende. Não tem coisa que você se arrepende. Quem aqui tem coisas que você se arrepende profunda? Deus já te perdoou. Mas ainda quando você lembra, você tem um profundo arrependimento disso, levanta a mão. Você fala, gente, eu fiz isso, Jesus já me perdoou. As águas, que representam um sepultamento, a palavra batismo é imersão, batismo, que você imerge, as águas te cobrem como se fosse um sepultamento e você levanta para ser uma nova pessoa, e aí você começa a ser alimentado pela palavra, a palavra que começa a trazer sobre a tua vida cura, aí você começa a entender algumas coisas que você fala, meu Deus, que demais, ele é o meu pastor, nada me faltará, peraí, 1000 caem ao meu lado, 10 mil, aí você começa a conhecer as bênçãos, você começa a conhecer a parte que você precisa vigiar, você começa a conhecer a parte que você pode se revestir, Efésios 6, que fala, revestivos da armadura de Deus, para que você possa resistir o dia mal. Peraí, tem um jeito de passar um dia. Gente, olha que loucura. Efésios 6, 10 a 17 fala, Paulo ensina a igreja de Éfeso, uma igreja que era mega idólatra, assim, com uma mulher chamada Diana dos Efésios, pensa assim, Aparecida do Norte, que lá tinha camiseta fitinha, a cidade se movia, as finanças da cidade se moviam por causa dela, e ela pega, e essa Diana, quando Paulo chega para pregar, quebra com tudo. E ele manda cartas e ele ensina, ele fala assim, olha, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir o dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Você já pensou que o Senhor nos dá armas para viver, para você passar um dia? Tem gente que sai de casa e não volta para casa. Tem demônio de acidente, tem tanta coisa aí fora que a gente não enxerga, mas existe. Tem acidentes que você fala, isso aqui não é normal, só pode ser demônio. Tem doenças que você fala, isso aqui não é possível. É muito espiritual mesmo. Está no corpo, mas é espiritual. Aí a gente começa no espírito a receber a palavra. A gente começa
a ser edificado, ó. A palavra te põe em pé. A palavra fala em Oséias 6, ele fez a ferida e sara. Quando a gente canta aqui, fere meu coração com a ferida de fome por ti. Sabe o que ela tá, esse louvor está querendo dizer? Senhor, me fere primeiro e me sara, porque depois o que tiver, sabe assim, tem aquele ditado que fala de chumbo, como é que, chumbo trocado não é esse não, mas tudo bem, chumbo trocado não dói, não, tem um ditado, mas assim, esquece o ditado. Sabe quando você já tomou tanto na vida, sabe quando assim eu já quebrei meu braço, meu punho, então, eu tenho placa e 10 parafusos aqui de titânio, eu sou uma mulher biônica. E o Christian é homem biônico porque ele também tem na coluna. A gente é meio que remendado. E o que acontece? Quando você já passou por algumas coisas, mulheres aqui que tiveram dores de parto, dor de dente, crise de pedra no rim, que são dores de pico, assim. Aí quando você tem uma dor, você fala, meu Deus. Eu já vi mães que perderam um filho e depois faleceu em seguida um outro familiar. Ela falou assim, olha, para quem perdeu um filho, nem está doendo tanto. Porque ela alcançou níveis de dor, de guerra, de situações e de perdas, que a próxima que vem... Então, para mim, quando Amós está falando isso, ele fez a ferida e ele sara. Ao segundo dia, ele nos revigora. E ao terceiro, eu vou falar assim, põe de pé. Para mim, o Senhor está falando, se eu te ferir primeiro com a fome, com a sede, o que vier. Na semana de eu casar, eu fiz isso aqui para minha mãe. Minha mãe falou, não sei o que eu fiz. Apanhei. Apanhei na semana de casar. Mas, ó, a gente faz isso, ó. Quando vir qualquer outra guerra, qualquer outra ofensa, quando vier qualquer outra situação, não é que a gente vai, não vai lutar, não vai fazer, mas a gente vai olhar e vai falar, meu Deus, eu já estou ferida pelo Senhor. Eu já estou ferida pela sede, pela fome, eu já tenho fonte de água, eu já tenho lugar que me sacia, eu já tenho o pão da vida. E aqui, Amós também, que é um homem, que como ontem, maravilhosamente, o Júnior, o pastor Júnior, foi dando aquela pincelada legal, que é muito maravilhosa, sobre o que o Christian, não numa coincidência, mas numa confirmação de Deus para nós, sobre Ageu 2, e ele foi falando sobre todo o período da Babilônia, da reconstrução. Amós é um profeta que está classificado como menor, mas, gente, por favor, lê Amós. Miquéia, Amós, esse povo ninguém lê muito. Gente, é demais. E ele fala assim, né, eu lembro que na hora que estava falando de texto aqui, a Lola tinha aberto o texto, aí o Ale gritou lá atrás, o Ale da Rose, Amós 8:11. Ele diz assim, Amós 8:11, abra aí, se você trouxe Bíblia. Vamos lá. Amós 8:11. Quem achou diz amém. Então vamos ler juntos. Se você achou mesmo. Mesmo que a sua tradução seja diferente, não há de ser nada. Nós vamos chegar no mesmo lugar. Eis que vem dias, vamos lá? 1, 2, 3. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amém? Senhor Deus querido e amado, nós já falamos tanto aqui, eu já falei tanto, mas eu quero pedir agora
Que o Senhor venha e blinde as nossas mentes, os nossos corações. Está tão bom, Senhor, estar aqui com os nossos irmãos. Foi o Senhor que marcou que fosse esse lugar. Foi o Senhor que agendou que cada um estivesse aqui. Senhor, eles não poderiam, eu tenho convicção disso. Eles não poderiam estar em outro lugar que não fosse aqui, Jesus. Ah, meu Deus, como é bom estarmos aqui na Tua presença, reunidos, Senhor, para Te ouvir. O que mais o Senhor tem para falar para nós? Eu peço que o Senhor me use como um instrumento, Senhor, a falar aos Teus filhos. A minha vida, ela é Tua. Se algum momento eu tomá-la, Senhor, não me deixa fazer isso, porque eu sempre entrego a minha vida a Ti. Vai fazer 26 anos que eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. E que assim seja nesse lugar. E se tem algo, Senhor, que eu tenho derramar na vida dos Teus filhos, eu peço que o Senhor me use, Senhor, a derramar. Fala com o Espírito, eu quero falar agora ao Espírito dos Teus filhos. Como o Senhor fala ali em Ezequiel, Jesus, fala, profetiza ao Espírito. Jesus, eu profetizo ao Espírito. Ossos secos, ressuscitem em nome de Jesus. Ossos secos, ressuscitem em nome de Jesus. Ossos secos, ressuscitem em nome de Jesus. Que venha, meu Deus, os tendões, os nervos, a carne, a pele, os movimentos, Senhor. Sopra do Teu Espírito sobre cada um aqui nessa manhã. E que nós, Senhor, possamos ser feridos pelo Senhor, por essa fome, por essa sede. Meu Deus, não deixa, como os discípulos ali em Mateus 17, que eles subiram no monte, viram a Tua glória, e quando desceram não puderam libertar um jovem. Que nós possamos, quando sairmos, nosso maior objetivo é ao sairmos aqui, Senhor, desse ambiente, desse retiro espiritual, voltarmos para a nossa rotina, Senhor, para termos a Tua rotina, para vivermos as Tuas movimentações, para falarmos as Tuas palavras, tudo que é contrário, ações espirituais, meu Deus, que vem, meu Pai, para envolver a mente, para envolver os corações, traumas. Nós queremos colocar tudo diante de Ti, os medos, as nossas covardias, os nossos, Senhor, pecados de estimações, coisas que ainda nós flertamos. Nós queremos colocar, Senhor, é uma manhã que nós vamos nos despir na nossa alma diante do Teu altar. E queremos, meu Deus, receber no Espírito que o Senhor tem para nós. E esse avivamento, meu Pai, que eu sei que o Senhor está derramando sobre a terra, pontos de avivamento, focos de fogo, Senhor. Nós seremos esse foco de fogo, com pessoas curadas, homens, pais de família aqui, Senhor, restaurados na sua dignidade, no seu sacerdócio, cabeças do seu lar, mulheres, Senhor, colocadas na posição de coluna, eretas, Senhor, mulheres sábias, virtuosas, que não comem do pão da preguiça, que meditam na Tua palavra, que cuidam, Senhor, e são mães, meu Pai, mesmo aquelas que não geram no seu ventre, mas são mães espirituais. Jesus, filhos, jovens, crianças que estão aqui nesse lugar, tomados e feridos por essa sede, feridos por essa fome, constrangidos pela Tua palavra. É isso que nós buscamos aqui nessa manhã. A gente quer ter vergonha do nosso pecado, a gente quer ter vergonha das coisas que falamos, a gente quer ter vergonha, Senhor, de situações que nos expõe Teu santo nome. Alinha, meu Deus, alinha a nossa vida. O Senhor tem nos falado do Cronos e do Kairos, do relógio espiritual, do alinhamento da terra com o céu. Jesus, alinha nossas vidas com a vontade do céu. Abre visões espirituais aqui hoje, Jesus. Abre visões espirituais, batiza com o Espírito Santo em línguas. Batiza em visões, Jesus. Batiza em visões, Jesus. Batiza em visões, Jesus. Que esse lugar seja chamado Manaim, Oremachei, Arabás. Oiadarabashi, Cantaramassu, Yaralamas. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória.
Batiza com o Espírito Santo aqui agora. Pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo agora. Toda orfandade, olha o abraço do Pai, olha o Pai te abraçando aí. Cheia ramassuia andaralaba, cheia andaralabas. Cheia ralabassuri andaralabas. Ó, tá te dando vontade de falar em línguas? Começa a falar. Aí você vai pensar, eu tô falando que nem a pessoa aqui do meu lado. É o mesmo Espírito. Reba, checa, taralabassuia andaralabas. Batiza, batiza, batiza. Aleluia, 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 aleluia. Glória. Cheia massuia daralaba, cheia daralabas. Cheia. Põe a mão nele, Jesus, põe a mão, que eles sintam a tua mão agora, que eles sintam a cabeça deles queimando, meu Deus, com a tua presença. Olha o fogo de Deus aí sobre a tua vida. Aleluia. Para eles são todas. Porque olha, aproveita esse ambiente, vai soltando o Benjamin aí. Vai soltando o Benjamin, fala: tô enviando o Benjamin, Senhor, tô te entregando o Benjamin. Eu tô te entregando o Benjamin, eu tô te entregando, Senhor, o que eu não queria entregar. Eu estou te entregando esse relacionamento. Eu estou te entregando meu filho. Eu estou te entregando meu casamento. Eu estou te entregando, Senhor, esse pecado. Essa coisa que é tão gostosa de praticar. Eu estou entregando para o Senhor, meu Deus. Eu estou te entregando meu Benjamin. Eu estou enviando Benjamin. Eu estou enviando Benjamin. Eu estou entregando, Jesus. Aleluia. Você que tem uma situação na tua vida, você não consegue entregar ela sozinho. É um relacionamento. É uma situação que você se apoia, às vezes é até uma enfermidade. Você se apoia nessa enfermidade porque essa enfermidade faz todo mundo olhar para você. Todo mundo tem dó de você. É um Benjamin na tua vida. Sai do teu lugar. Olha, eu quero chamar todos que têm algo para entregar aqui. Fala, eu vou entregar, eu não vou ficar com isso na minha vida, não. Eu vou colocar Benjamin à disposição. Eu vou colocar aqui esse pecado à disposição. Sai do teu lugar, querido, em nome de Jesus. Não tenha, você não precisa me contar o que é. Ou se você quiser contar, é melhor ainda, que você já confessa. Mas vem aqui. Mas antes de tudo, presta atenção. Todo mundo olha para mim. Antes de tudo, antes de eu orar por você, eu vou fazer uma coisa aqui. Christian, ontem eu fui muito grossa com você. Eu fui grossa com ele.
quero te pedir perdão. Foi feio demais. Perdão. Que feio. Mas eu fui muito grossa. Ele quase que mereceu. Mas eu fui grossa. Não precisava. Eu matei um mosquito com martelo, sabe? Não precisava de tanto. Perdoa. Como é que eu vou orar por eles, né? Se eu não pedir perdão. É que eu tô triste esses dias por uma situação que a minha alma sobrecarregou, mas o meu espírito está tranquilo. A minha irmã teve um diagnóstico de câncer, uma situação, depois eu vou contar, para a gente orar. Mas assim, a melhor coisa que a gente tem, deixa Benjamim e Jacó, fala assim: tomai também vosso irmão, aliás, Israel, o vosso irmão, e parti, e retornai para junto desse governador, que ele nem sabia que era o filho dele. Querido, para que você vai ficar com esse Benjamim, passando fome? Olha como a palavra fala com a gente. Não é? Por que eu vou ficar com o Benjamim se eu estou com fome? A minha fome, quem sacia é Deus, não vai ser Benjamim. Benjamim só te vai, nesse momento, Benjamim não some em nada. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Mas ajoelha. Essas coisas a gente não entrega. É que nem um presente que você não embrulha. Ontem eu dei um presente para Maria do Carmo, eu não embrulhei. Perdão também, devia ter embrulhado. Não deu tempo. Presente a gente embrulha, pecado a gente ajoelha e pede perdão. Fique em pé, meu amor. Se você tem um problema para ajoelhar, se você tem algum problema para ajoelhar, lógico que o Senhor prostra o teu coração, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os pastores me ajudem. Ou se o pastor quiser vir ajoelhar também, ajoelha. Olha, eu preciso. Por isso que, olha, a palavra, eu aprendi o seguinte. Isaías 35, Êxodo 35, fala que quando o povo saiu do Egito, eles saíram carregando um monte de coisa. E para ir para a terra prometida, eles precisavam se desfazer daquilo. Deus, pode vir mais para frente, viu, gente? Vem mais para frente, só para ajudar o pessoal de trás, porque ajoelhar na pedra. Nós compramos carpete, mas não entregaram, gente. A gente ia revestir aqui. Perdão. Pode vir. Sabe o que eu vou fazer? O que o Espírito Santo está aqui falando? Cadê a minha pregação? Que eu não estou pregando nada que eu estava pregando. Pode abrir aqui, ó. Eu já vou fazer isso aqui agora. Não vou nem ficar. Eu vou chamar 3 coisas eu ia falar para você. Para nós removermos tudo que é fermento no meio de nós. Que já é isso aqui. Que já é tudo que entra. Umas conversas erradas lá na sua faculdade. Você tem às vezes vergonha de falar que é crente na sua escola, no seu trabalho. Como é que nós vamos trazer avivamento se a gente tem vergonha de falar quem nós somos? Ah, não, mas é porque meu amigo gosta de tomar lá uma cerveja, aí eu faço uma média, aí você fica fazendo média, e você fica fazendo, acumulando coisas para a tua vida que não tem mais nada a ver com você. Então você que quer remover algumas situações da sua vida, e você precisa de ajuda, de oração. Esse ambiente aqui nos dá tanta coragem, né? Esse ambiente aqui, ele parece que, nossa, parece que está tudo, a conta está paga, parece que está tudo resolvido. É porque esse é o nosso ambiente de fé. Então, sai do seu lugar, você que tem coisas para ser removidas. Porque
a fome e a sede que o Senhor está nos causando, se a gente levar algumas coisas para esse avivamento que nós estamos tanto buscando, esse Pentecostes aqui, isso vai nos atrapalhar. A segunda coisa que eu quero te chamar, que cai tudo no mesmo lugar, mas só que com situações diferentes. Você que luta com o pecado, luta com o comportamento, você luta com desejos, com escolhas. Eu quero orar pela sua vida. Só que para esses que vão vir aqui nessa terceira situação, é legal que você procure um pastor e você confesse. Se você, o bom aqui é que muitos não se conhecem, que vieram de outras cidades. Talvez você fique mais confortável numa situação assim. Então eu quero orar por você. Porque se o Senhor está nos ferindo com isso, o Senhor está nos trazendo essa oportunidade, dessa fome, dessa sede, dessa busca a mais, eu profetizo que em nome de Jesus você vai estar lá na tua casa, no teu trabalho, no teu carro. O Espírito Santo vai te tomar em intercessão para você começar a clamar por pessoas que você ama, por pessoas que você nem lembrava mais, mas o Senhor vai te trazer. E isso vai fazer, queridos, com que no teu carro ali seja um ponto de avivamento. E vocês que estão aqui à frente, que vai entregar o teu Benjamim, que vai remover coisas na sua vida, tudo que o Senhor foi falando aqui hoje, começa a apresentar diante de Deus, mas fala. Sabe por quê? Não adianta a gente querer só falar, Senhor, toma tudo e põe tudo no mesmo pacote. Não adianta a gente fazer isso. Coloca e apresenta diante do altar do Senhor e fala, Senhor, a situação é essa, tem nome. Pecado tem nome, comportamento feio tem nome. Tem nome. Você que tem mágoa, você que tem ressentimentos com uma pessoa e não perdoa essa pessoa, você não consegue perdoá-la, eu quero orar por você, deixa a gente te ajudar. Deixa a gente te ajudar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço agora que o teu Espírito trabalhe no nosso espírito aqui nessa manhã. Em cada uma das vidas, as que estão aqui à frente, que tiveram disposição, Senhor, para se quebrantar, disposição para confessar. Aqueles, meu Deus, que ficaram em seu lugar por alguma resistência, por algum constrangimento. O Senhor é poderoso, meu Pai, para trabalhar no coração deles também, eu sei disso. Mas eu quero apresentar esses